Exato. É só prazer. Por quê? Porque o homem que ela ama mesmo, ela não pode ter sexualidade com ele. Olha que coisa, gente, maluca isso, Mas né? sabe por que é maluco? Porque nós olhamos as histórias de vida com a nossa ótica consciente. É safado, é sem Isso, vergonha, a gente fala isso, é a pombagira. mas o diabo se aproveita. Claro que se Satanás se aproveita. aproveita, Mas claro que se ele se aproveita. aproveita de questões. Nunca se esqueça disso, irmã. O diabo não faz isso em você. Ele usa pessoas para te Sim, com traumatizar. Mas certeza. ele sabe das suas feridas e como ele mexe, e como ele te afasta de Deus, como ele te fere. Ou, Porque essa mulher, inclusive, não conseguia ter relacionamento com Deus. Claro, né, gente? Em pecado. não, imagina a culpa dela. Não, ela sabia que estava em pecado, mas ela não conseguia se Ó, desvencilhar. e é assim, ó. Essas mulheres, muitas que nós atendemos, elas se sentem culpadas, elas ficam mal. Dulce, eu não sei por que eu faço isso, Dulce. É mais forte do que eu amo meu esposo, eu me sinto a pior pessoa do mundo, eu me sinto imunda, eu me sinto um lixo, eu me sinto mal, mas é mais forte que eu. É igual aquele homem que tem problema com droga, sabe? Mais forte. Às vezes é mais forte. E a gente sabe que até a drogadicção é um outro traço de caráter, é um outro trauma. Só que, assim como aquele homem está para a droga, aquela mulher também está para o sexo. Nesse caso aqui, Nesse caso para a aqui. traição. São traços de caráter, são traumas. Todo problema a nível sexual, seja a infidelidade ou ciúmes excessivo, que não deixa de ser também uma terceira Sim, pessoa, é trauma na fase dos 3 aos 5, 5 anos de 6, 7 idade, anos de é. idade. É nessa fase que você não vai lembrar. Talvez você tenha relances. Mas o que nós queremos trazer para vocês, irmãs, Isso. é entender que é aqui que está a origem. E qual é o perigo É disso? aqui. Qual é o perigo? Que o diabo ele se aproveita disso. Claro. Ó, meu Deus, Satanás conhece você mais do que você Minha mesmo. irmã, por isso que é É, um erro a mulher de Deus não descobrir a sua dinâmica psicológica. é Não verdade. saber como funciona. Porque se A você não linguagem sabe emocional, a sua né? linguagem emocional, os seus traços de caráter, os seus traumas, as suas dores, ou melhor, dores que você até conhece, mas qual é o meu molde psicológico? Por Eu que tenho que traço eu rígido? ajo dessa forma, Por que né? que eu sou assim? As Isso. irmãs não procuram, mas o diabo sabe, porque ele acompanhou a tua infância. O diabo acompanhou a irmã. Ele ficou de espectador, sabendo dos traumas que aconteceu, porque ele, melhor do que nós, sabemos de como funciona a nossa mente humana. Isso. Lembrando que todas essas informações estão no seu sistema límbico do cérebro, não é um Uhum. lugar imaginário nosso. É uma partezinha chamada amígdalas. Amígdalas cerebrais. Lá estão todos os traumas. Por quê? Porque lá estão registradas as piores dores do ser humano. Que Deus é tão maravilhoso que nós reprimimos. Nós temos um mecanismo no nosso cérebro que reprime essas memórias. E aí você não vai lembrar, mas dá para saber o que aconteceu, qual trauma, qual é o seu perfil psicológico a partir das dores que você vive hoje. Por isso que iniciar o processo de cura e liberdade emocional é simples, é necessário para você se proteger de Satanás, irmã. É proteção contra as trevas. Adulto, você já tem Jesus. Irmã, você tem Jesus, eu também tenho. Só que tem um detalhe: adianta você falar ou você receber Jesus como Senhor e Salvador, se batizar e continuar adulterando? Continuar fornicando? Continuar roubando? Mesmo tendo Jesus, Paulo orienta: aquele que rouba e não roube mais. Uhum. Mas por que tem gente que não consegue largar disso? Não consegue, o marido não consegue, o casamento vive destruído, porque é trauma envolvido. Então, É. minha irmã, você tem que se proteger também do diabo, você tem que se conhecer. Quando você se conhece, você bota limite e você consegue entrar em processo de cura, inclusive até a sua vida com Deus melhora. Eu tenho outro caso de uma querida com essa mesma dinâmica, traço rígido, extremamente apegada. Aí agora é um outro caso, ó. Era pegadíssima à mãe. Apegada à mãe. A mãe era a vida dela. E ela tinha muita raiva do pai. Por quê? Porque o pai tinha traído a mãe. Ó, ela entrou na relação do casal, lembra? Entrar na relação do casal que o Vini acabou de trazer, ela era uma terceira, porque ela era o marido executivo da mãe. Porque ela tinha que cuidar da mãe enquanto o pai traía. Sim, ok. O que acontece com ela? Ela cresce. Mulheres que têm essa tendência sempre vão para pornografia, tem muito desejo sexual exacerbado. Sim. Ela casou, amando e desejando muito o marido, mas tem um detalhe: depois de 2 anos de casamento, traiu o marido. Ô, filho, encosta a janela ali, por favor. Traiu o marido. Por que traiu o marido? Claro, né, gente? Questão rígida, aqui, ó, traço rígido. Só que ela fez diferente. Ela traiu, mas ela pediu perdão ao Senhor, confessou tudo para o marido. Queridas, você tem noção? Ela falou pro marido: dou o que doer, eu falei, eu vou falar para ele. Sabe aí, ok.
resumindo a história, ele perdoou depois de um tempo, eles se reconciliaram, se curaram, e ela faz o seguinte, hoje, né, ela veio para cá numa queixa de depressão também, só que era por um outro caso, mas quando nós fomos trabalhar a sexualidade, ela trouxe o determinado sofrimento para mim, Dulce, antes de nós terminarmos o processo terapêutico, porque eu já estou recuperada da depressão, me retomei minha vida, eu quero trabalhar uma área. Eu me sinto culpada. Deus não me ama. Eu sinto que Deus me odeia. Por quê que Deus te odeia? Porque eu ainda desejo os outros homens, Dulce. Dulce, eu não traio meu marido mais. Mas eu quero arrancar esse desejo de mim e eu estou me perturbando e eu sinto que a depressão vai ficando pior quando eu acesso isso. Ó, agora que aqui está o pulo do gato, irmã. Essa querida entendeu que ela sente, veja, ela sente culpa porque ela tem desejo. Ter o desejo não é o problema. Sabe por quê? Porque ela não se rendia. Ela não traía o marido. Ela fugia da tentação. Mas ela tinha o desejo porque é uma memória que está onde, Vini? Nas amígdalas. Está lá no sistema límbico. Não tem como tirar. Mas aí, a gente trabalhou algumas questões. O que nós entendemos? Querida irmã. Primeiro, você não vai permitir essa culpa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor nos perdoa os pecados. E você não está em pecado, porque você não está traindo. Você só tem o desejo e você foge desse desejo. Mas agora, o que você pode fazer para aliviar e não cair na depressão com culpa? Porque a depressão pode levar a culpa. Primeiro, o que você tem feito para não cair? Dulce, né? É a culpa, né? O que você tem feito para não cair? Dulce, toda vez que eu estou no meu período fértil, isso é falar dela. Toda vez que eu estou no meu período fértil, eu não vou para tal lugar, em determinado estabelecimento, porque lá tinha uma pessoa que atraía muito ela sexualmente, um homem. Aí eu falei, você fez isso? Entendi. Para que você fez isso? Fazia isso, né? Faz isso. Dulce, para não pecar, para não cair. E eu sinto que ele também tenta me seduzir. Olha só. Aí foi a chave de ouro. Eu falei, então agora o que você vai fazer? Primeiro, você não vai aceitar mais essa culpa de Satanás, que é uma mentira dele. Primeiro. Segundo, né? Você não está em pecado. Você está trabalhando contra um trauma seu. Todos os dias resolvendo uma dor. Lembrando que trauma é uma dor que, querida, não vai sair de você. Se você tem aquela memória, tá lá. Não tem como apagar. Não tem como apagar a memória, né? Tem como tirar esse desejo dela? Não tem. E Deus talvez não tire por soberania, queridos. Por quê? Se Deus deixa toda a sua vida perfeitinha, como que o poder dele se manifesta na sua fraqueza? Então, não sei, que sugestão da minha cabeça que nós conversamos ali. Talvez Deus permita ainda, e ela vai ter que lidar, se Deus não tirar, com essa dor. Mas o fato é que ela foge disso. Querida, se você tem a infidelidade, o que você tem feito para fugir desse problema? Para não acessar, não dar de cara. Se você entende que no seu trabalho tem homens que te atraem, querida, você tem que mudar a rota daquele trabalho. Você tem que mudar. E se tiver que deixar o trabalho, você deixa o trabalho. Só você falando isso agora, me veio um versículo aqui em mente, que é Romanos 12:1, que diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, a vida cristã é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. Se não fosse uma vida de renúncia, não haveria necessidade de apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo. É sacrifício. Que é o meu culto racional. Ou seja, eu tenho que lutar contra as minhas paixões. E a paixão de uma mulher rígida é diferente de uma paixão da mulher oralizada. Sim. A mulher rígida, ela sente a necessidade de trair, de ter sexo com outro homem. Ou viver com ciúmes, achando que o marido tem outra mulher. Mas assim, é o desejo dela. Ela sempre tem. A mulher oral, não. Ela, às vezes... Do traço de caráter oral. Isso, a mulher do traço de caráter oral, não. O desejo dela, às vezes, não sei, às vezes é a droga também, pode ser. Uma bebida. A bebida, para poder lidar com a dependência dela. A fixação dela é o marido, porque tá no lugar da mãe. Isso. Então, assim, veja, são traços de caráter e são tentações diferentes. Tentações. É uma vida de renúncia para as duas. Exato. Porque usar drogas, eu já conversei com homens, eu atendo muito mais homens com problemas de drogas do que mulheres, né? Sim. Então, quando eu converso, é assim, para que você usa droga? Não, porque quando eu uso a droga, eu me sinto aliviado, eu me sinto relaxado, eu sinto que os meus problemas se vão, eu fico mais forte, eu lido com a minha baixa autoestima, enfim. Tem homens que têm problema com droga.
Tem homens que têm problema com traição. Para que você trai? Não, porque quando eu traio eu me sinto valorizado. Quando eu traio eu sinto que a minha masculinidade fica forte. É a mesma coisa com a mulher, gente. As tentações de uma mulher rígida é diferente das tentações de uma mulher esquizoide, por exemplo. Traço de caráter Traço de esquizoide. caráter esquizoide, é.